Então, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, conforme combinado, às 14h30, né? Então, eu, Anderson, terapeuta sistêmico, constelador familiar, convidei hoje a Paula, que é psicoterapeuta, para a gente ter uma conversa, mas vou deixar ela se apresentar, então. Tudo bem? Então, sou a Paula, sou guardiã da Casa Prema, trabalho aqui também como psicoterapeuta reencarnacionista e facilitadora de Axis. O Anderson me fez esse convite, fiquei bem contente, porque afinal de contas a gente anda procrastinando fazer essas coisas, né? Então a gente escolheu um tema que acaba sendo presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas também, né? E não é porque a gente trabalha com terapia que a gente não tem problemas, né? É isso. E quando levantamos, né, o assunto de procrastinar, era num momento que estávamos conversando e a gente acabou se dando conta que de fato a gente estava, né, empurrando o que precisava ser feito. E a primeira coisa é entender o que é essa palavra, né, Anderson? O que é procrastinar? Procrastinar quer dizer deixar para amanhã, né? Empurrar para frente, e o crastinar é amanhã. Então, quando a gente começa a empurrar as coisas para amanhã, é importante parar e olhar para perceber por que se está fazendo isso. O que eu estou fazendo, o que me leva a deixar para fazer amanhã o que eu posso e devo fazer hoje, né? Isso. É medo, é incerteza, é insegurança, é falta de autoestima. Primeira coisa, parar e olhar para isso, né? Eu tava me dando conta, né, de, por exemplo, como em mim isso funciona. Legal. E eu me dei conta que isso vem lá do meu tempo de escola. Lá da minha infância, aonde, por exemplo, assim, então eu tinha o final de semana inteiro para fazer os temas, os trabalhos, e eu deixava para fazer no domingo de noite. Tocou a música do Fantástico, eu vou fazer os temas. Vou fazer os temas. Então, ali tu já tem um momento de procrastinar. Por quê? Porque eu tenho coisas mais interessantes para fazer, coisas que me atraem muito mais do que fazer os temas, do que aprender, vamos dizer assim, né? E agora tu falando isso, sabe que existem dois tipos de procrastinadores, né? Aqueles que não fazem porque acham que tem coisas mais interessantes para fazer, abrem mão de fazer o que é necessário para fazer aquilo que lhes dá prazer. E tem também aquele que procrastina porque tá com medo de fazer. Isso é característico. E em cada um grupo de procrastinadores, 5 tem esse problema como sendo crônico. Então, não é preguiça, gente. Isso não é preguiça, isso é uma questão para ser olhada, né? Hoje, né, uma das coisas que acaba sendo como algo que chama atenção, que distrai e vira uma referência de procrastinar, hoje é o celular, né? Então a gente tá ali, lembrei que eu tenho que pesquisar uma coisa, ou que eu vou fazer uma postagem, que eu vou parar para gravar um vídeo, vou ler um artigo, então eu vou lá e alguma coisa me chama a atenção. O celular entra a mensagem ali, né, o alerta dizendo que algo aconteceu e ele tira a minha atenção. Então se eu já estou disponível para que algo me tire a atenção, eu vou perder a atenção. Quando tu fala dos procrastinadores crônicos, a gente pode olhar sistemicamente para isso. De por que eu tenho o hábito de procrastinar, né? Que legal. Por que isso se faz presente na minha vida de forma que tudo tem que ser desse jeito e não é só por uma simples chamada no celular ou uma distração na rua ou na televisão, né? O porquê que eu procrastino. Tu tá querendo dizer que a gente carrega uma herança ancestral. Sim. A gente tem a nossa herança genética, né? Que eu digo, a gente não herda só a cor dos olhos, o biotipo, né? Então, geneticamente, a gente herda muitas coisas. A gente ganha muitas coisas que a gente não precisaria. Então, são os fardos, os pesos que a gente vai carregando durante a vida. Muitas vezes, vamos dizer assim, que sempre, né? De
forma inconsciente, nós não percebemos que estamos fazendo coisas, repetindo padrões, né? Ou fazendo por uma lealdade a alguém que não foi visto, que foi esquecido, que não foi reconhecido. Então, o porquê da procrastinação? A gente monta uma constelação, olha para isso e a gente vai ver da onde está vindo, qual a causa, se vem da onde isso, né? Muitas vezes a gente consegue identificar que vem de uma lealdade ali do teu sistema familiar materno ou paterno, né? E vai olhando nesse sentido. É legal a gente olhar para as coisas desta forma, primeiro, né? Identificar o motivo pelo qual a gente está procrastinando, porque tem a crença ali, né, do que a pessoa que deixa para depois, ela é preguiçosa, ela não gosta de fazer as coisas. Mas se tu parar e tu começar a perceber que ali existe um problema a ser solucionado e que tu identifica a causa e que tu começa a perceber que existem soluções, como o universo fica mais leve, como a vida da gente pode ficar melhor, mais fluídica. Por quê? Essa coisa de procrastinar, ela impacta na tua relação com a tua família, né? Por quê? Porque tu te atrasa para compromisso, porque tu esquece de fazer o que tem que ser feito, porque tu faz correndo e de mau humor, acaba gerando conflito, bronca, briga. Quem já não passou por isso, né? No trabalho, tu acaba sendo aquele que não é o comprometido, acaba... Entrega sempre por último, entrega por último, entrega mal feito porque fez correndo. Então, assim, é importante olhar para essas coisas, ver que são crenças, porque a gente está muito preso nas crenças, de achar que, eu sou assim mesmo. Gente, nós temos uma história para contar. E nós carregamos, né, como o Anderson disse, os fardos, a herança. Então, que bonito que é poder olhar e perceber que tu pode mudar. Que tu pode mudar. Hoje, a gente já começou o nosso processo de mudança. Isso aí, a gente começou, né, definiu que então, já que estávamos procrastinando, relutando em fazer, né, porque a gente tinha os motivos que acreditava serem maiores, né, boas justificativas, nós nos enganando e acreditando, né, contávamos as melhores mentiras para nós mesmos, porque nos conhecemos, então sabemos o que o que a gente vai acreditar, né? Como que a gente se convence? Como eu vou me convencer? Como eu vou convencer a Paula? Eu não conheço ela tão bem quanto ela, e ela não me conhece como eu me conheço, né? Então, nós nos conhecendo, sabemos o que vai realmente fazer sentido para nós. Então, que desculpa. Eu vou hoje... Mas eu descobri uma série nova ali no Netflix, enfim, né? E aí aquela série me chama a atenção e, tem 5 temporadas, que legal, vou poder maratonar. E aí vai um depois do outro, uma série, uma temporada, um capítulo, um episódio, e vai indo e a gente vai se prendendo. E, mas e se eu tenho tempo para fazer depois? Eu também tenho tempo para assistir depois. Mas eu não vou ler o meu livro, eu não vou ler um livro hoje. Porque tudo são hábitos, né? Então, por exemplo, se eu dedicasse todos os dias 15 minutos para ler um livro, eu estaria reforçando um hábito, eu criaria uma rotina, né? E aí aquilo viraria um hábito saudável. Todos os dias ler um livro 15 minutos. Provavelmente o livro que a gente escolhe vai chegar um determinado dia, por exemplo, hoje eu li 15 minutos. Amanhã eu leio 30, porque me chamou mais atenção. No outro dia eu leio 1 hora. No terceiro dia eu leio 1 hora. Aí no quarto dia eu vou lá e digo assim, mas eu já li por muito 3 mais do que eu precisava, então hoje eu vou dar uma folga. Aí eu crio uma justificativa, eu procrastino e aí eu entro de novo no processo de procrastinar. E isso é a armadilha, né? E tu mesmo cria as tuas armadilhas. Então, assim, identificou o motivo pelo qual tu procrastina. Cria tarefas, divide essas tarefas, né? Começa a observar e controlar para que as coisas virem hábitos. E começa com o pequeno, né? Sim. Porque a gente sempre tem a mania assim, vou ler um livro. Tem que pegar o livro hoje, começar hoje e terminar hoje. Não mesmo.
faz isso que o Anderson falou. Divide em pequenas tarefas, né, em pequenos capítulos, em pequenos momentos de leitura, porque isso vai te dando sustentabilidade. Porque o que acontece? Força de vontade é muito parecido com músculo, né? Então, quando tu vai pra academia, se tu estressa aquele músculo numa única ida, tu vai ficar quanto tempo sem ir pra academia de novo? Quando tu vê, tu só vai conseguir voltar pra academia daqui 1 mês, isso se voltar, porque daí, né, já deixei de ir 1 mês, nem vou mais porque agora tá muito quente ou porque agora tá muito frio. Tu falou da academia, eu lembrei que uma das principais, uma das coisas que a gente mais procrastina é as dietas, os exercícios, né? Por Sempre quê? amanhã, segunda. Porque sempre a procrastinação, né, da segunda-feira é a dieta, no final de semana entra lá sexta, segunda-feira eu vou fazer dieta, eu vou começar numa academia, porque eu tenho um objetivo eu preciso perder 10 quilos. Só que o segredo de fazer isso funcionar tá no hoje. Então, hoje o que eu posso fazer? Eu vou criar uma meta simples e real, possível de ser atingida. Então, eu preciso emagrecer 1 quilo. 500 gramas. Como que eu vou emagrecer esse 1 quilo? Em 2 dias? 3 dias? Uma semana? Eu vou perdendo peso, porque eu posso me mudar os meus hábitos de comer, e já nesse pensamento de que é possível, quando eu crio metas que eu consigo alcançar, metas realistas, metas possíveis, aí sim o nosso cérebro entende que é possível fazer as coisas. E aí ele vê um ganho nisso em fazer. Porque daí, se eu estipulei que eu tenho que emagrecer 1 quilo, eu alcanço essa meta, é diferente do que eu tenho que emagrecer 10 quilos e daí eu tô nos 5, eu tô nos 5, eu tô nos 5 e não passo disso. Aí é onde eu entro em sofrimento e o meu cérebro começa, eu não quero mais sofrer, eu não quero Sim, ficar começa a luta, né? E aí começa a lutar contra a gente. Então a gente tem um inimigo muito forte, né? Mas quando ele tá trabalhando junto com nós, ele é um aliado, né? Assim, o melhor de todos. A nossa mente é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. E na maioria do tempo, a nossa mente está executando o papel de senhor. E a nossa mente está a nosso serviço, né? Nós comandamos ela. E então, se desconectar de velhos hábitos é uma boa alternativa para adquirir uma nova força para executar algo que tu deseja. E te escutando falar, por exemplo, nessa questão de perda de peso, por exemplo, né, os vilões, tá muito linkado com a questão da autoestima. O procrastinador muitas vezes tem baixa autoestima. E aí, quando tu não tá com a tua estima elevada, pra que eu vou fazer isso, né? Ninguém tá vendo, ninguém me dá bola. Mas não é o outro, é pra ti. É pra ti. É pra ti. É tu que tem que se olhar e se admirar, é tu que tem que se prestigiar, é tu que tem que se estimular, é tu que tem que se dar força. Então, assim, a gente tá falando tudo isso com o intuito de trazer para a realidade o que de fato a gente pode mudar uma situação que gera muito sofrimento. Porque o procrastinador, ele sofre. Ele sofre porque ele fica com aquela sensação da obrigação que ele não está cumprindo, do dever que ele não está realizando, das coisas que ele deixou de usufruir porque, sei lá, dormiu demais num domingo ensolarado. Quando tu fala, né, isso é aquela coisa de se chicotear, porque na verdade a gente cria a situação, a gente aproveita ela e aí depois a gente cria tipo uma penitência, porque fica com remorso, né, fica com aquele sentimento de culpa. Né? Então eu preciso fazer isso. E hoje quando tu chegou, né, o que a gente conversou? Podia ter dormido umas 10 minutinhos. Isso já é o procrastinar, né? Porque eu tô justificando que é bom dormir mais um pouquinho, eu podia ter descansado mais, ia ficar na minha casa, no meu quarto, enfim. Tudo aquilo que a gente sabe que é bom, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Mas quando a gente entra nesses 10 minutinhos a mais, aí, quantas vezes eu já fiz isso de 10 minutinhos, mais 10 minutinhos, mais 10 minutinhos, quando se vê, foram 30 minutos que se perderam, que eu deixei de fazer algo ou me atrasei. Então, é um resultado da procrastinação, né? E esses 10 minutinhos, eles acabam custando muito caro. Por quê?
para recuperar esses 10 minutos, às vezes tu leva dias, né? Porque saiu atrasado, corre o risco de provocar um acidente no trânsito. Sai correndo, né? Ou um acidente em qualquer situação. Tu pode perder um compromisso muito importante, provocar um conflito num relacionamento, né? Tanto pessoal quanto profissional. Claro. Então, é olhar para essas coisas e trabalhar com a nossa verdade daquilo que a gente realmente merece. Porque isso também faz parte, né, do merecimento. Eu mereço melhor. E o que eu preciso fazer para esse melhor? Eu não preciso entrar num processo de sofrimento e nem de dificuldade. Pelo contrário, as coisas tendem a se tornar mais simples quando a gente assume o poder, o nosso poder. Sabe que, tu falou, né, tô no celular. O mundo, ele tá cheio de artifícios para fazer com que a gente entre nesse processo de procrastinação, porque quanto mais tu posterga fazer as coisas, mais tu te torna refém do sistema, né? A indústria as redes sociais, a indústria do entretenimento, por quê? Porque divulgam a ideia do imediatismo, né? Essa indústria, ela te distrai do teu objetivo quando ela fica criando coisas novas e necessárias. Então, é olhar para esse universo de autossabotadores e o universo de sabotadores, o que está dentro da gente e o que está fora da gente, né? Quando tu fala dessa questão dos estímulos, né? As melhores pessoas, vamos dizer assim, as melhores estratégias, né? De marketing digital, marketing, né? As melhores que te prendem porque tem pessoas ali que ela tem uma experiência, né? E em como fazer, em como te atrair, né? Então é assim, tu pegar a gente olha e diz assim, aquela pessoa ela é ruim, né? Mas na verdade, às vezes se a gente for olhar a frieza que esses profissionais têm, porque o que acontece? Eles estão criando uma estratégia para te manter preso em algo que tu tá se colocando lá. Então eles vão te amarrar. Eles estão vendendo. Então, eles te venderam, tu comprou por que E aí tu fica preso, fica refém, vamos dizer assim, né? Igual se tu estivesse num cativeiro, tu não pode sair. Só que tu tem a opção de sair, mas tu quer ficar. E aí o que acontece? A maioria desses profissionais, se tu vai olhar, tem estudos que dizem com pessoas que trabalham nessas áreas, com esse tipo de atividade, eles não deixam, por exemplo, os filhos deles mais do que 2 horas na frente de televisão, na frente de computador, com tablet, com celular. Por quê? Porque eles sabem o que eles fazem e como eles prendem a atenção das pessoas. E eles não querem que os filhos se tornem, né, dependentes, cegos muitas vezes, porque tu vai comprar aquilo que eles estão vendendo como uma verdade, né? Então vai te induzindo a acreditar naquilo. E o que tu tá falando, de um certo modo, a gente tá falando de vícios. Qualquer tipo de vício. O procrastinador, ele tem alguns vícios que são muito nítidos. Primeiro, o procrastinador, ele sonha demais. Então ele fica muito no nível do sonho, né? Vou fazer. Um dia eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. E tem também muito a questão da figura de rigidez. É muito rígido consigo mesmo. Então, entra na coisa do ser perfeccionista, muito autocrítico, muito imediatista. Ele tem muito medo de errar. É olhar para essas coisas e entender que nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos com a porta da nossa jaula, da nossa gaiola aberta. E nós podemos sim mudar esse padrão de procrastinação, de deixar para amanhã. E tem uma coisa, falando em rigidez, né? Quando a gente tem uma família, quando a gente vem de uma história muito rígida, muitas vezes a pessoa adota esse padrão de comportamento de rigidez porque ele quer fazer o contrário do que a família impunha. Eu faço as coisas quando eu quero.
também, claro, muitas vezes para pertencer, por uma Faz lealdade. sentido. Então, por Também, exemplo, também. quando dizem que, por exemplo, vamos supor, minha mãe fala todos os defeitos do meu pai e diz que eu sou igual a ele. Ou, por exemplo, me nega a convivência com o meu pai, né? Então ela diz que não é bom, que isso e aquilo, e eu vejo que eu tenho muito daquilo e eu quero a convivência com o meu pai porque meu pai é meu pai. Faz parte da minha história. Faz parte da minha história, eu acho justo, eu não acredito em algumas coisas, né? Vejo da minha forma, e aí o que eu faço? Vou lá e faço igual, né? Para pertencer, para trazer aquela realidade que muitas vezes quer ser deixada de lado, quer ser excluída, né? Então eu trago isso pro consciente, pra visão, né? Pro campo visual. Porque a gente é assim. Então a gente aprende muito mais vendo e ouvindo, e claro que o vivendo também a gente aprende, né? Experimentando, né? E legal, se até hoje fomos procrastinadores, a gente pode viver o contraste agora. Vamos experimentar fazer diferente com pequenas mudanças de comportamento e atitudes. Tem um monte de ferramentas que se pode usar para isso, né? Olhando para a questão sistêmica, né? Constelando, buscando a possibilidade de barras de axis. Existem inúmeras ferramentas que se pode utilizar como um suporte, né? Uma rede de sustentação que te ajuda a sair deste lugar, porque você não é o lugar. Muitas vezes eu digo que eu tava pensando, né, vamos trazer pra atualidade, né, eu ia dizer que é um mapa, né, porque na verdade tu enxerga as direções pra onde tu quer ir, tu sabe que tá naquele ponto, mas que tu precisa sair. Mas então vamos trazer pra atualidade o que a gente usa, então as nossas ferramentas. É um GPS. É um GPS. É um GPS. Que tá te dizendo, então, por exemplo, dobra pra direita, dobra pra esquerda, daqui tantos metros vai ter, então tá te dizendo o que tu vai encontrar pela frente. Claro que cada um tem a sua história e a sua vivência. E isso sempre é respeitado, né? Mas a gente acaba sendo uma referência, né? Tu pode vir por esse caminho, tu pode ir por aquele. A gente vai sempre escolher o que mais dá resultado, quando a gente ajuda, vamos dizer assim, né? Sim. E uma coisa que é interessante de se usar quando se quer mudar um padrão, quando se quer quebrar algo, né? Porque não tem, né, Anderson? É desconstruir coisas. É desconstruir. É desconstruir. É começar sempre pelo ponto de menor esforço. Então, por exemplo, eu costumo procrastinar, eu costumo deixar para amanhã várias coisas. Várias. O que pra mim hoje é de menor esforço começar a fazer? Então, pra mim, que preciso fazer exercício físico, de tudo que eu preciso fazer, a coisa de menor esforço seria começar a caminhar 15 minutos. Começa com isso. Não coloca o teu propósito lá em cima, que é pra não se frustrar, é pra dizer, não dei conta de ler um livro num dia. Né? Mas mesmo a tua caminhada, se tu achar que vamos dar meu exemplo, eu achava, né, acho que eu preciso caminhar para fazer exercício, e aí qual que é a minha meta? Caminhar 1 hora. Eu não tenho essa 1 hora para caminhar. Começa caminhando 10 minutos. Eu tenho que botar algo que seja realmente possível, né, criar uma meta alcançável, como eu já disse antes, aí o cérebro vê a recompensa, né? Mas a gente tem muito isso quando a gente falou das crenças, falou do merecimento, da autoestima. E aí a gente tem algo que realmente precisa ser visto e curado. E claro, às vezes não é bem assim de uma hora para outra, né? Mas são os nossos traumas lá da infância. Que são todos os gatilhos, são todos eles que despertam os gatilhos, né? Então, para que a gente haja e viva de determinada forma. É a mesma coisa que, por exemplo, a procrastinação ou outras coisas que a gente faz, esses movimentos estão ligados lá muito, muito antigamente, lá no tempo das cavernas, vamos dizer assim, lá no início, sabe? Da questão homem primitivo. Sim, porque naquela época o que se fazia, né? Até a questão da alimentação.
era uma alimentação gordurosa que te deixa preguiçoso, pesado. A questão dos comportamentos, né, que não eram olhados, simplesmente fazia as coisas de qualquer jeito. Naquela época a gente não podia, né, eu vivi nessa época, é claro que sim. Eu tenho o meu pré-histórico aqui presente. Não se podia planejar. Como era a vida dos nossos ancestrais? Era caçar, comer, lutar, sem perspectiva. Era o hoje. Era o hoje. Não se planejava o amanhã. Não, era sobrevivência, né? Era sobrevivência. Só que estamos vivendo tempos, onde né? a gente precisa planejar. E pode, a gente pode planejar. O que a gente não deve é querer controlar, né? Porque quanto mais tu solta as coisas, mais elas acontecem. É as sincronicidades que nós estávamos falando hoje antes dessa live. O controle, ele te traz sofrimento. E ele engessa. E ele engessa, porque muitas vezes tu quer que a coisa aconteça daquele jeito, mas não vai acontecer, né? Então, vamos trazer para um exemplo prático, né? Hoje eu tava vindo e aí tem uma rua que eu pego onde a pessoa tem que dar preferência. Quem tá na via segue e as pessoas que querem entrar, óbvio, tem que esperar a vez para entrar. E aí veio um carro, eu não vi se era um homem, se era uma mulher, quem que estava dirigindo. E o carro, ele entrou e ele não parou. E aí o que acontece? Eu tive que reduzir pro outro entrar. Só que aí assim, isso é engraçado porque assim, a pessoa olha, ela sabe que tem as regras, né? Que tem um controle, por exemplo, eu sei que existem as demarcações, a forma de dirigir, o que pode e o que não pode, e a pessoa vai lá e faz ao contrário. Parece que ela não leu que tinha lá o triângulo dizendo assim, dê a preferência, pare e dê a preferência. Então é isso, é o controle que a gente quer, mas muitas vezes nem sempre acontece como deveria, porque a gente não consegue controlar. Tem fatores... A imprevisibilidade. E isso é legal de falar, porque quando tu tá num processo de te libertar desse padrão, né, de procrastinação, é legal que tu faça planos sempre contando com os imprevistos. Quando tu te antecipa para fazer algumas ações, tu tem condições de ter uma visão geral do que pode vir a acontecer. Por exemplo, tu estava tranquilo, tu não estava atrasado, tu estava observando o trajeto, tu estava olhando, né? E tu tá sempre, o motorista, né? Eu não dirijo, mas o motorista, eu sei que o motorista tem que estar sempre alerta, considerando cuidar de si e do outro, né? Então, tu poder ter essa tranquilidade de considerar vários fatores e contar com a imprevisão, com o imprevisto, te dá liberdade, te dá flexibilidade e tu não precisa estar no controle. Mas tu acaba ficando alerta com o que tá para acontecer. Porque essa questão, né, se nós formos olhar assim, qual é o nosso maior patrimônio hoje? A vida, né? E o tempo. O tempo. Neste momento de pandemia, a gente tá assim, ó, tendo total oportunidade de olhar que valor estamos dando para o nosso tempo, né? De que forma estamos lidando com o nosso tempo. Então, esse patrimônio, ele precisa ser olhado, ele precisa ser valorizado. E a gente, vivendo um momento com tantas ferramentas de oportunidade, negligenciar isso não parece ser a atitude mais inteligente, né? E eu tava pensando, né, me dando conta disso. Na verdade, agora até esqueci. Eu tava me dando conta de algo, justamente nessa questão da procrastinação, né? Como a gente, então, cria coisas, né? E a gente pensa, por exemplo, assim, formas de se sabotar para que as coisas não aconteçam, né? Como a gente já falou desde antes. Mas, por exemplo, assim, então isso tira a nossa tranquilidade, né? A gente vai ficando ansioso. Então a gente tá em casa, lembrei bem direitinho agora o que eu ia falar. Então, a gente tá em casa com o tempo sobrando e aí surge uma nova
ferramenta, duas novas, até que eu não lembro o nome de uma nova, que acho que elas são meio concorrentes, mas por exemplo o TikTok. O TikTok ele traz muitas coisas, traz informações, traz vídeos de tudo, porque todo mundo tá fazendo um videozinho, é dentista, é psicólogo, é o cardiologista, o médico que tem um tempo e tá inserido nesse contexto, ele vai parar para fazer isso. Só que também tem pessoal que tá fazendo bobagem, pra bagunça, pra diversão. Lazer, pra só distração. que aquilo vira a prioridade. Então, hoje, temos tempo? Temos muito tempo em virtude da pandemia. Só que o que acontece? A gente acaba usando não da melhor forma e vai gerando um sofrimento. Porque a saciedade, a satisfação que dá fazer um vídeo, por exemplo, pro TikTok, ela é momentânea. É bem temporário. Mas ela cria uma expectativa, então vai repercutir, vai ter quantas curtidas, o que eu vou fazer com isso, né? Então, quando a gente faz uma coisa sem, vamos dizer assim, sem a pretensão de que aquilo realmente, claro, a gente quer, né, que algo aconteça, mas quando a gente faz sem ter tanta pretensão, o objetivo é que 10 pessoas curtam a minha foto, 10 pessoas curtam o meu vídeo, fica mais aceitável, né? Que é as regras que a gente estava falando já antes. Vamos criar algo que seja alcançável, objetivos alcançáveis, né? E dentro disso, né, uma coisa que é legal comentar, existe sim uma causa física para procrastinação. Existe, é raro, não, né? Que é a questão do córtex pré-frontal. Se esse córtex tiver alguma coisa de lesão, ele vai causar, porque ele é o responsável pelo controle dos impulsos, da determinação, do foco, né? Ele vai causar algumas distrações e tu tem uma tendência maior a se distrair com o externo. Mas a maioria das pessoas que acabam entrando neste processo de procrastinação faz isso por autossabotagem, por medo, E aí quando tu fala do TikTok, da pessoa que fica ali, né, investindo o seu tempo para chamar a atenção do outro, precisa olhar muito para essa questão da autoestima, né? Muito para a questão da sua aceitação, do seu alto valor, do seu comprometimento. Nós estamos numa experiência humana, né? Somos espíritos numa experiência humana. Nós que trabalhamos na área de terapia holística, a gente tem isso muito claro e caímos, como a gente cai nas nossas armadilhas, né? Muitas vezes. E qual que é a nossa ideia, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso propósito, né? É nos curar junto, né? É proporcionar a cura juntos. Se existe toda uma questão, né? Pode existir a questão física, mas neste momento vamos olhar para a questão mesmo da cura espiritual e emocional, né? Quando tu busca o recurso, por exemplo, uma constelação, né? O que eu posso fazer uma constelação só para olhar para isso? Sim, porque eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho várias coisas para fazer, eu tenho a minha vida para tocar e eu não consigo fazer nada. Por que eu não dou conta de entregar os meus no trabalho? Não entrego as coisas no prazo, ou entrego estourando o prazo e, como tu disse, às vezes não faz da melhor forma. No meu relacionamento, então, a gente pode fazer vai empurrando com a barriga. A gente precisa sentar e discutir determinadas coisas. A gente não olha para isso, vamos empurrando com a barriga e assim vai indo, né? Então quando a gente abre uma constelação, abre um campo de constelação, nós vamos olhar sim para esse sintoma, para esse sentimento, para essa questão, né, que é a procrastinação. E a gente vai ver como é olhar para ela e ao que ela se liga, ao que ela se vincula. Então, por exemplo, eu já fiz algumas constelações, por exemplo, a vícios. Ou mesmo, por exemplo, assim, a pessoa me disse padrões da minha mãe, que eu tenho medo, e
por exemplo, um medo mesmo. Então, aonde o medo está ligado? No primeiro momento, a gente vê que o medo está com aquela pessoa, o padrão, tudo aquilo, aquele medo, aquilo que cria, né? O bicho de 7 cabeças, ele tá ali ligado à pessoa que tá sentindo, a que mais sente. Embora ela veja que venha de outras pessoas. Tá. Aí quando ela pega e tem consciência disso, a gente começa a organizar algumas coisas, então a gente faz alguns exercícios, né? A gente faz alguma coisa para tirar a pessoa daquele sentimento. Porque o que, como a gente falou, a gente aprende fazendo. Então, muitas coisas da constelação, do atendimento sistêmico, a gente cria experiências. Então, a gente elabora, né, tem uma forma de fazer com que a pessoa viva uma experiência e saia daquela situação onde ela está. Aí ela pode ter um contraste. Aí ela sabe, olha, como é que era aqui e como é que eu tô aqui. Legal. Então, quando a gente vai trazendo essas consciências e vai vendo que, então, por exemplo, a minha procrastinação está ligada à procrastinação da minha mãe, então a gente vai olhar com respeito, porque tem a questão da hierarquia, né? Então, o que a minha mãe, da onde vem essa procrastinação? Minha mãe também faz, mas vem da onde? A gente vai olhando. Muitas vezes vai chegar num ponto que a gente vai ver o porquê daquilo. Que alguém, vamos supor assim que... tô inventando uma história, mas faz sentido. Então, por exemplo, assim, lá atrás, daí tinha minha mãe que procrastinava, o meu avô procrastinava e o meu bisavô procrastinava. Por que meu avô procrastinava? Porque o pai dele, durante um tempo, tinha algumas coisas para resolver, e para ele era mais vantajoso não resolver e ele ficar empurrando, deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã, e aquilo ficou deixando para amanhã. E aí vamos supor que esse deixando para amanhã era a separação do casamento ou a divisão de alguns bens. Então isso era muito clássico, né? E ainda é. Ainda hoje acontece. Então são marcas de coisas mal resolvidas que sim vão vindo de geração em geração e vai vindo para nosso momento. Hoje, por exemplo, o que está mais latente? Claro, a gente está ocioso, a gente está em casa, então vê que eu posso fazer isso, eu tenho tempo para fazer, mas eu vou deixar para amanhã, porque isso fica mais latente, né? Então eu posso procrastinar, o sistema vai lá e diz assim, o Anderson tem tempo para procrastinar, vamos mandar ele procrastinar até que ou ele resolva fazer alguma coisa para sair desse padrão e a procrastinação vai achar alguém para acessar, ou porque ele abre uma fenda no campo, né? Ou ele vai procurar, ou o Anderson vai olhar para isso e vai dar o devido lugar, vai entender da onde veio, acolher, ressignificar, e aí sim a gente não precisa excluir a procrastinação. A gente sim pode dormir 10 minutos e procrastinar o tempo de levantar, mas a gente vê isso de uma forma diferente, daí não dói, não é pesado, sabe? Fica mais leve. Até porque tem que ter bastante cuidado e clareza, porque nem sempre deixar para fazer depois é procrastinar, né? Às vezes tu deixa para fazer depois porque realmente pode, ou porque não é necessário, ou porque tem uma outra prioridade. O que é procrastinar? É quando isso está gerando desconforto, quando isso está gerando prejuízo, quando isso está gerando sofrimento. Isso. Pode estar associado a diversos fatores, né? Essa questão da herança ancestral, pode ser só uma crença, tem N motivos, tem N ferramentas. O fato é, parou, olhou, o que é que está causando na tua vida o deixar para amanhã. É isso que tem que parar e fazer essa reflexão, né? Parar de achar engraçado, porque tem muita gente, e tá tudo certo, né? Cada um com as suas escolhas, não estamos aqui para julgar ninguém. Né, parar de achar engraçado esse tipo de coisa e perceber que ali tem uma dor camuflada. Né? E, claro, ninguém quer mexer nas dores, mas também muitas vezes é necessário mexer nessa ferida para que ela seja curada.
Porque muitas vezes a gente vai acostumar, né? A gente olha assim e diz, mas eu já acostumei, porque desde o meu tempo de escola eu fazia assim, eu deixava o trabalho para fazer de última hora, eu deixava as tarefas para fazer. Mas, ou a gente eu já acostumei, então, a fazer assim, desse jeito, só que não é o jeito certo. E a gente acostuma, então, a sofrer também, né? É verdade. Assim, a gente acostuma a sofrer. Acostuma com o sofrimento, Acostuma. Né? Tu Dói. vai dando um jeito, né? Sim. Vai acomodando. Tá doendo, devo ficar assim, então vou ficar assado, né? Vamos dizer assim, né? Então, é isso. É se dar conta, trazer clareza de que muitas vezes o processo de mudar, de sair da onde se está para um novo lugar, ele vai criar um desconforto até ajustar de novo. Mas tem muita gente que esse movimento trava, porque é o desconhecido, é o novo, é como vai ser, é uma sensação diferente, é o desconhecido. Então quando eu tô no conhecido eu já sei como que é. E tem uma coisa que vale a pena ressaltar, é que o procrastinador ele não traz prejuízo só para si mesmo, né? Ele traz prejuízo para a família, porque a família sofre, os amigos sofrem, né? Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. Legal a gente respeitar a individualidade, é perfeito, eu defendo isso. Porém, em alguns momentos é assim, olha, super, hiper, mega necessário que tu olhe o porquê o que essa tua atitude está gerando no outro também. Sim. Né? Porque se vê, a gente já atendeu, né? Já tivemos experiência assim nos sets de atendimento, que a família, a esposa, né, o amigo, vem com a queixa o colega de trabalho. Nossa, eu já atendi várias pessoas que vêm com a queixa, né, do colega de trabalho. Claro, a questão é do outro, quem tem que resolver é o outro. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Perceba que você, né, procrastinando, você deixando para amanhã, querendo ou não, você tá gerando desconfortos no outro. E por mais que o outro se trabalhe, por mais que o outro busque não se envolver e entender, nós fizemos parte de um sistema. E se tu pode melhorar para ti e a tua melhora vai gerar conforto para o outro, por que não fazer? Isso é autossabotagem, não fazer, né? Nós criamos estímulos, né? Então, estímulos positivos ou negativos. Então, aí é que tá a nossa trazer consciência e clareza para isso, para ver o que de fato eu quero fazer. Eu quero causar estímulos positivos nas pessoas, então eu vou me olhar, eu vou ver o que eu estou fazendo, como eu poderia fazer, o que eu faço para melhorar. Tu não tá fazendo pelo outro, tu tá fazendo por ti, mas reverbera no outro. Reverbera, né? No outro, porque então quando tu tá num movimento, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas tu não tá legal hoje, o que tu tá fazendo? Não sei, não tô. Por quê? Então vamos olhar por que tu entrou nesse processo, né? Então é isso, é nós mesmos com nós. Então, no final das contas é sempre isso mesmo, né? É tu contigo mesmo. Muitas vezes o que eu vejo no outro é algo que eu tô vendo que é meu também, que eu compartilho daquilo. Então, hoje mesmo de manhã, eu vi que uma pessoa compartilhou um vídeo meu, né? E aí ela escreveu assim, super indico, e enfim, fez um comentário bem legal, e eu agradeci dizendo, né, bem nesse sentido, que o outro vê na gente, né, aquilo que a gente tem dentro mesmo. Então, por exemplo, quando o outro vê que o Anderson atende bem, que o Anderson faz isso, é porque ele realmente também faz isso, né? E eu reconheço que o outro faz. Então, esse reconhecer, né, ele traz benefícios para nós, porque daí tu te dá conta de que, eu tô fazendo algo errado, mas eu tô vendo só o errado do outro. Quando eu me dou conta que eu tô vendo o errado do outro, é porque eu também tô fazendo. Então, ou porque tá em mim, né? Porque tá em mim. Tá em mim essa atitude de não fazer de forma tão adequada. Tô negando, e aí o outro tá me mostrando porque eu tô querendo, então eu não tô fazendo para não fazer errado, mas eu não tô dando o devido lugar, né, a devida importância para aquilo. E aí o outro me acessa fazendo. Porque o sistema é isso, né? Quando a gente fala de campo mórfico,
A constelação sistêmica, quando a gente fala de sistemas, né, sistêmico, é isso, é olhar e entender que, por exemplo, o nosso corpo é dividido em vários sistemas. Então tem o sistema nervoso, sanguíneo, circulatório, respiratório, né, tem todos. Sistema digestivo, né? Então é olhar e entender que cada família é um sistema e cada uma atua de um jeito. E aí o sistema deles vem, por exemplo, meu sistema, vamos supor que para ser acessado, precisa de uma doença. E aí, então, surge uma doença para que se venha um entendimento. Uhum. O outro sistema nunca para no emprego. É a questão da instabilidade no trabalho. Ou instabilidade num relacionamento, ou mesmo do dinheiro propriamente dito. Uhum. Porque às vezes tu pode trabalhar, ter 2, 3 empregos e o dinheiro não se fazer presente. Tu não não conseguir fazer nada. Por quê? Porque o dinheiro escapa. Porque tu não tá dando devido, tu não tá olhando porque precisa ser visto. E o sistema acha uma forma de mostrar que tem algo errado. Aí, por exemplo, a Paula vê que, então, para ela, o sistema encontra, então, na questão do dinheiro, né? Vamos dizer assim, a Paula sente quando falta dinheiro. Então, vamos olhar por que tá faltando, Paula. O que tá faltando tu olhar que o dinheiro escapa, né, pelas tuas mãos? O que tá faltando tu reconhecer? Não, vamos olhar isso amanhã. Vamos deixar para amanhã, né? Aí entra a procrastinação. Não, eu não quero olhar para isso. Porque, e se eu descobrir que eu sou o problema? E se eu descobrir que, né? É o medo. E aí como é legal tudo isso, né? Vai fortalecendo e vai dando vontade de mais e mais. Não, e quando tu vai vendo que faz sentido, né? Tu começa a entender que sim, faz sentido. Que sim, nós somos responsáveis. Uhum. A mente, porque a terapia holística, ela volta muito para essa coisa do sentir, né? A mente, ela quer sempre o lógico para aquilo, ela quer uma evidência. E o sentir, isso que tu fala de fez sentido, precisa passar a ser uma evidência. Uhum. Fez sentido para ti tudo que a gente falou? Tá fazendo sentido? Existe uma evidência. Busca o recurso, porque tudo, exatamente tudo pode ser olhado, pode ser visto, pode ser melhorado. Uhum. Né? Não viemos aqui para viver na escassez, no medo, na dúvida, empurrando com a barriga. É muito mais cansativo viver no sofrimento do que buscar a cura, viver na leveza, na liberdade, na simplicidade, porque viver é algo muito simples. E quando tu procrastina, tu vai tornando as coisas extremamente complicadas pro teu lado. O Bert tem uma frase dele que diz que o essencial é simples, né? Faz sentido. Então, faz todo sentido com o que tu falou, né? Porque é isso. É descomplicar tudo o resto, o essencial é simples, né? Então, quando, por exemplo, passou por aí, entrou na live, saiu da live, assistiu, não assistiu, tem um tempo, vai assistir depois, se te chamou a atenção, é porque algo faz sentido e te conectou com isso. Então, conectou aqui, conectou aqui. Quando eu falo as pessoas perguntam, o que é constelação familiar, né? Como que eu trabalho? O que é a constelação sistêmica? É uma coisa diferente da outra, porque o que é familiar, o que é sistêmico? É a mesma coisa, só são nomes que se dão, né? Mas é um olhar, então, diferente de só olhar. Eu digo que é o sentir. É tu olhar para uma foto preto e branco, ou tu saber que tem um quadro atrás, né? Que tu passa todo dia por ele, e tu saber que ele tem a moldura acobreada, rosé gold, como dizem hoje, né? Então, eu sei que a moldura dele ele é desse jeito, mas muitas vezes eu não me lembro o que está escrito ali, todos os dizeres, todos os desenhos, né? Então é tu trazer clareza, e quando tu traz essa clareza de olhar de fato, reconhecendo tudo que tem, tu traz um entendimento, né? Tu traz um entendimento, traz uma experiência. Quando tu compra um chocolate, tu já tem aquela expectativa. A embalagem, aquele barulhinho de abrir a embalagem, a mordida, o saborear, tu tá a cada vez trazendo aquela experiência.
por mais que tu já saiba o gosto que vai ter, mas se tu não comer, tu não vai sentir de fato aquilo, né? Vai te dar um processo biológico, a salivação, de imaginar, mas tu não vai lembrar do gosto de fato, né? Sim, sim. Então, a nossa ideia, né, com o nosso bate-papo hoje é exatamente isso. Convidar as pessoas a experimentarem. Experimente sair deste lugar de procrastinação. Experimente ferramentas novas. Experimente novos comportamentos, novas atitudes, porque nós podemos e muitas vezes queremos. Por que a gente não vai fazer isso? O momento propicia. Uma das coisas que é bem legal do experimentar é, por exemplo, eu vou para casa todo dia pelo mesmo caminho e eu vou trabalhar todo dia pelo mesmo caminho. É mais rápido, é o melhor caminho que eu já escolhi, é o mais eficaz, tudo bem. Mas experimenta trocar uma quadra para diferenciar. Uma vai fazer diferença, se você vai caminhando vai fazer diferença pro teu caminhar, porque o teu corpo já acostumou e aquilo já não é mais exercício. Outra, tu pode ter um estímulo visual, tu pode cruzar com alguém, tu pode, sei lá, então Já pensou mudar de quadro e encontrar o amor da tua vida? Então, é isso aí, é o se permitir, o experimentar, né? Então... E é sair do lugar do medo, né? O medo, ele é um péssimo conselheiro. A minha vida inteira, eu disse isso. Eu tenho vários medos, eu tenho medo de altura, por exemplo. E quando eu tento me experimentar na altura, assim, quando eu saio daquilo, eu digo, podia ter feito isso antes. Né? Então, se experimente e dentro, né, da nossa proposta da terapia holística, tomara que a gente possa estar lhe passando uma experiência de confiança. Né? É isso que a gente... Porque como é bom quando eu vou buscar um atendimento para mim e eu vou nesse atendimento por indicação. É como se aquela pessoa que indicou estivesse segurando a minha mão e ela fosse passar a minha mão para a mão do terapeuta, né? E eu fosse me sentir seguro. E a nossa proposta em estar aqui hoje, batendo um papo, falando sobre coisas do dia a dia, que, né, a procrastinação. E agora com essa questão da pandemia, do home office, as pessoas estão em casa, daí ela deixa o trabalho para lavar a louça e vai deixando, quando vê, tá atolada de trabalho e vai gerando mau humor, desconforto, briga, né? Então, tomara que a gente possa ter propiciado, né, uma experiência no mínimo interessante, para que você possa olhar para isso, que pode ser um problema, mas também pode ser a chave para mudar muitas outras coisas. Pode ser a solução, né? Total, porque a ideia é essa, né? Então a gente agradece, né, o tempo de quem assistiu, né, a aceitação, a confiança, porque como a Paula disse, né, é pegar, alguém te indicou, então pegou na tua mão, te deu aquela confiança e te trouxe até aqui, né? Então te encaminhou para ver isso, enfim. Então é isso, é acreditar, tu acredita em alguém. Então o que a gente está querendo fazer é se mostrar, né? Te mostrar o caminho, o que a gente oferece, então, como sendo uma ferramenta, e mostrar que sim, ela pode dar resultados. E que não, a gente não é perfeito. Opa. E a gente procrastina também. A gente tem os nossos processos de aprendizado e que muitas vezes essas conversas, elas podem trazer clareza para nós também. Então a ideia é que surjam mais temas e a gente vá conversando gradativamente. Semana que vem pode ser só eu, pode ser com a Paula de novo, não sei. Mas a ideia é quinta-feira que vem se encontrar de novo, tá bom? Não vou deixar o Anderson procrastinar e não fazer as lives, porque o combinado é isso. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade e dizer assim, olha, seja sim você a sua melhor referência, né? Invista em si, busque o seu melhor, porque ele tá aí dentro. É só uma chavezinha que falta girar e às vezes tu vai perceber que nem é tão difícil assim. É muito desafiador, mas é bastante recompensador. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, tenha uma ótima semana, o resto de semana, né?
E um final de Aproveita. semana bem proveitoso. Aproveita esse dia lindo, nem que seja para olhar pela janela, já começando um movimento diferente, olhar para o céu e dizer, meu Deus, esse azul tá fantástico. Um abraço. Isso aí. Obrigadão. Tchau. Tchau. Ai, como é que eu desligo aqui agora? Aqui. Pode pensar e não precisa falar.